iniciar a correção do IME 2021 para 2022, né? Bora lá. Coisa de física hoje, né? Boa noite a todos. Bora lá. Vou iniciar com essa questão, a questão 1, questão de estática, com movimento circular. Bora lá. A figura mostra uma pequena esfera carregada, interligada por um cabo de comprimento L, inextensível e de massa desprezível, que gira em torno de um eixo vertical com velocidade angular ômega. O movimento da esfera ocorre numa região submetida a um campo elétrico E, conforme indicado na figura. Certo, né? Ele deu que a carga é negativa, temos aqui embaixo, que é a intensidade do campo elétrico, a velocidade do eixo, né, que está em RPM, toma cuidado. Ele deu a aceleração, certo, bora lá. Bom, como a carga é negativa, aqui que ele já disse, a gente vai ter que o campo, a força elétrica, vai estar direcionada nessa direção, certo? Aqui vai ser QE. A gente vai ter uma força jogando a esfera para fora da trajetória, né? Provocada pelo movimento angular. Então a gente vai ter força centrípeta para fora, centrífuga, MR. Aqui a gente tem o raio. Ele fala que ainda, aqui a gente também tem o peso, MG agindo para baixo, né? Então, primeiro passo é colocar todas as forças que estão agindo no corpo, e agora a gente vai calcular, ele quer o ângulo formado, certo? A gente prolonga essa reta aqui, nessa direção, e essa direção aqui com as forças, se você fizer o diagrama de forças, você faz um triângulo benzinho aqui, coloca as forças, aqui é θ, aqui, nessa direção, m ômega ao quadrado r, e temos aqui QE mais mg, certo? A tangente de θ é igual a m ômega ao quadrado r sobre QE mais mg. Agora, terminando essa parte da física, né? Agora é só a matemática mesmo. Conta. Bora lá. Quem é R, primeiramente? R é L seno de θ. Seno de θ. Já temos outro dado. O peso a gente já tem, né? Que ele deu que é 50, então o peso vai ser 50 vezes 10 a menos 3 gramas, aí 10 a menos 3 para transformar em quilograma, vezes G, então a gente vai ter 0,5, ok? Agora a força elétrica a gente vai ter QE, que é igual a carga, 0,07, que é o campo, vezes a carga elétrica dele, que é 10C. A gente vai ter 0,7. Então essa soma dá 1,2. Ok, temos esse dado. Aí agora, quem é o ômega? Ele me deu o ômega 120 RPM. O que isso quer dizer? Que ele faz 120 rotações por minuto. Para a gente alcançar o ômega, a gente precisa transformar ele para radiano por segundo, né? Que é a unidade do ômega. Então, o que a gente pode fazer? A gente sabe que ele faz 120 rotações em um minuto, que equivale a 60 segundos. Em um segundo, ele faz, vamos ver isso aqui, dividido por 60, a gente faz duas rotações para cada segundo, certo? Mas duas rotações, uma rotação equivale a 2π. Então, a velocidade dele equivale a 4π por segundo, ou seja, 4 radianos por segundo, que é o que a gente queria. Bora lá. Agora a gente já tem mais esse dado. Agora vamos juntar todo mundo num só, que é jogar aqui tudo nessa equação. Então a gente vai ter 50 vezes 10 a menos 3
vezes o ômega ao quadrado, que equivale a 16 π ao quadrado, vezes R, que é L seno. O L é quem? 0,3. 0,3 vezes 10 a menos 2, dividido por quem? Por 1,2 que a gente já somou aqui embaixo, né? Aqui. Aqui, que a gente fez aqui embaixo. Que é a soma desses dois aqui, 1,2. Certo? Então, vou colocar aqui. Isso tudo é igual a tangente θ. Beleza? Agora conta de novo. A gente já viu que ele deu também o valor de π ao quadrado, que é 10. Então, bora lá. Aqui vai dar 10 a menos 5. Temos 50, né? 5 vezes aqui, 80. 800 vezes 10 a menos 5 vezes 0,3 vezes 10, que é o π ao quadrado, sobre 1,2. E tem o L seno, né? Que aqui a gente colocou 0,3 vezes 10 a menos 3 vezes seno de θ. Vou colocar o seno de θ aqui. Bom, aqui 0,3 com 1,2 dá 4. 10 vezes 8 dá 8.000. 8.000 é 8 vezes 10 a menos 3. 8, 10 é a terceira, né? Aí vai ficar 8 vezes 10 a menos 2, dividido por 4, certo? E ainda tem esse 10 aqui, então a gente vai ter 10 a menos 1 aqui, que esse 10 está multiplicando. Não, 10 a 3 é 10 a menos 2. Aí fica 2 vezes 10 a 2, 10 a menos 5. Isso. Só pode cortar esse 2. 5, 16. É, 5, 80, 800. Isso vezes 10, vezes 0,2. Ah, aqui, achei. Tá errado aqui. Vou apagar essa parte aqui. Vamos para o espaço curto. Vamos lá. 16, 10 a menos 2, 10 terceira. Vamos lá, vai ficar 800 vezes, vezes, vezes π, vai ficar 8 vezes 10 a terceira, já vou colocar. Então eu vou cortar o outro lado. Então eu vou cortar esse π que eu já usei. Eu já usei o 16 e eu já usei o 50. Aí vai ficar 10 a menos 3 aqui. Aí 0,3. E aqui 10 a menos 2. Isso. E 1,2. Ok? Aí eu vou 10 a menos 3. Ah, cara. E aqui não tem 10 a menos 2, né? Eu coloquei. Isso. É o de como. Aí aqui eu vou cortar, corta. Vai ficar 8 sobre 1, sobre 4. Né? Corta esse 0,3 aqui, 4. E aqui tem um seno de θ, né? Lembrando. Então a gente vai ter 2 seno de θ igual a tangente. Ou seja, seno de θ sobre cosseno de θ. Corta, corta. Cosseno de θ é igual a meio. Ou seja, dá 60 graus. Pô, bora para a próxima. Essa questão aqui é de interferência, né? Vamos tentar entender o problema, mais ou menos. Conforme mostrado na figura, uma fonte localizada na extremidade do anteparo é refletido, tem uma forma de uma semicircunferência e emite raios luminosos, de comprimento de onda constante, em fase em todas as direções. Beleza. Para cada ponto da semicircunferência, considere apenas o efeito de interferência de uma única reflexão, como exemplificado na figura.
Considere que, na reflexão, o raio luminoso sofre uma inversão de fase. Beleza. Sabendo que a razão entre o raio da circunferência e o comprimento de onda é 30, ou seja, R sobre lambda é igual a 30, o número de N máximos locais de interferência que serão observados, ou seja, de N máximos serão observados. Reparo, é tal que... Beleza. Então, o que está acontecendo aqui? A gente tem uma fonte e ela está emitindo onda, certo? E as duas, quando ele emite, estão em fase. O que ocorre? Quando uma é refletida aqui, ocorre uma inversão de fase. Ou seja, quando elas chegam aqui na fonte, elas já estão em oposição de fase. Ok? Então, como é que eu calculo o máximo quando tenho duas ondas em oposição de fase? Quando a gente tem em fase, é um visualzinho para vocês, vou dar essa revisãozinha. Quando a gente tem uma onda em fase, o que acontece? Para uma onda, a gente tem um diferente caminho, e isso aqui é dado por um K lambda construtivo. E um ΔX seria, e o para um destrutivo, né, é um lambda mais K vezes comprimento de onda. Isso aqui seria destrutivo. Ou seja, você teria um mínimo ali. Certo? E quando você tem em oposição de fase, que tem? Que a diferença de caminho é dado, inverte, né? Então vai ficar meio mais K lambda. Isso aqui seria por máximo, quando você tem oposição de fase. E quando você tem, se você quer uma destruição, né? O mínimo é um K lambda. Ok? Certo. Essa revisãozinha, bora lá de novo, voltar para a questão. A gente vai usar essas informações aqui para resolver também. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar, viu, galera? Certo. Aqui eles estão em oposição de fase. Então, a gente tem que a diferença de caminho K mais meio de lambda. Certo? Então, qual é a diferença de caminho para a gente achar o máximo K, que é que ele quer, o máximo N, de máximos de interferência, certo? É o máximo. Para você obter o máximo, você precisa que ocorra a máxima diferença de caminho dessas ondas, ou seja, dos raios que estão saindo dessa fonte. Agora, se você pensar, bom, eu tenho aqui, em dado ponto, eu vou pensar, se esse ponto fosse aqui, eu vou ter a onda vindo para cá, nessa direção, né, e ela reflete aqui, certo? Você teria outra diferença de caminho, né? E agora, se eu pensar que ela vai refletir em um ponto mais próximo, vou colocar esse ponto aqui. Ela vai refletir, né? E vai vir nessa direção. Aqui no mesmo ângulo, né? Que elas refletem no mesmo ângulo. E cada vez que eu aproximo esse ponto, a diferença de caminho vai diminuindo. Se você pensar no ponto bem próximo, bem, tipo, tendendo a muito próximo do ponto, né? A diferença de caminho fica quase pequena. E o que isso implica? Mas só que a gente quer o contrário, a gente quer que o máximo, a diferença de caminho seja máxima e não mínima. Eu estou mostrando esse caso reverso para tipo, para quando eu falar quiser o máximo, ser justificável. Então, o máximo eu vou obter quanto mais o raio o ponto estiver aqui, certo? Ele vai refletir assim e eu vou alcançar ele aqui.
E como é que a gente vai conseguir esse máximo? Quando a onda tiver atingir aqui e aqui. Dessa forma, a gente vai obter a máxima diferença de caminho entre as ondas. Ou seja, 2D menos R, que é o ΔX. Vocês entenderam? Sim. Sacaram, né? Então, bora lá. Como é que... Bom, agora eu vou calcular qual é essa diferença de caminho. Para mim poder jogar nas contas e achar quem é o K. Já que eu já tenho eu tenho que a razão entre o raio da circunferência, né, que eu vou redesenhar aqui. Bom, um raio está vindo para cá, outro raio está refletindo aqui, certo? É o que eu vou chamar de Dzinho, Dzinho, e aqui eu vou chamar de Rzinho. Aqui é R, aqui é R, 90 graus. Aqui, então, já que está dividindo, aqui esse é um triângulo retângulo, então aqui é 45 graus. Então vamos ter aqui seno de 45 igual a R sobre D. Ok? Ele falou que é o R sobre mim, que é o raio da semicircunferência e o comprimento de onda. Beleza. Como é que eu vou a diferença de caminho? É 2D menos 2R. Ou seja, é 2D menos R. Quem é D menos R? Eu vou colocar aqui o D em função de R, né? Já que o D seno de 45 é igual ao raio. Então, raio é igual a D raiz de 2 sobre 2. Vou jogar D lá de novo. 2R. 2R sobre raiz de 2. Vai ficar 2. 2. Vou racionalizar aqui. Corta, corta, corta. Vai ficar R raiz de 2 menos R. Isso aqui é um K mais meio de lambda. Vamos ter 2R raiz de 2 menos 1. Então, os K mais meio lambda. Aí ele falou que a razão entre R e lambda é 30. Então, eu vou passar o lambda dividindo. Aí vai ficar 60 raiz de 2 menos 1 igual a K. Eu passei aqui dividindo. R sobre 30 vezes 2 dá 60. E aqui mais meio. Meio de lambda. Certo. Esse valor vai ficar 60 raiz de 2 menos 60, menos 1 igual a K mais meio. O K vai dar um valor aproximado. Equivale a... Deixa eu fazer aqui. Na prova você pode fazer, tipo, eu fiz raiz de 2, opa, travadinho, 41, menos 1 dá 0,41 aproximadamente. Aí eu multipliquei aqui por 60. Vai dar 60 vezes 0,41, dá 24,6. 24,6 menos 0,5
dá 24,1 igual a K. Já que K é inteiro, né? Então K é aproximadamente 24. Ou seja, seria o máximo valor que a gente poderia obter de K, né? Aproximando por raiz de 2. Então estaria aqui entre 21 e 27. Certo? Questão não tão fácil tipo, de enxergar na hora da prova, mas você pensando direitinho, tem como você calcular, né? Tem algumas resoluções que a galera faz geralmente. Pô, vou chamar aqui de D, aqui de, vou calcular essa distância, já que esse ângulo aqui, quando eu traço aqui, para cá, aqui é R, aqui é θ, já que esse triângulo aqui, vou chamar aqui de beta, esse ângulo aqui é isósceles, né? Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo θ. Aí você calcula todos os valores de D em função dos ângulos e calcula a diferença de caminho. Aí isso vai dar em função dos ângulos. E o que vou ter com isso? Eu vou ter diferente de caminho em função do ângulo. Aí qual ângulo vai ser máximo? Aí você vai usar o mesmo raciocínio desse que você vai chegar no θ igual a 45. Esse ângulo θ aqui. Isso você pensando, né? Mas, tipo, dá bem mais conta, né? E, tipo, envolve um pouquinho de geometria também. Mas é bem, eu achei essa forma de pensar aqui da diferença de caminho bem melhor, sabe? Para pensar, do que fazer muitas contas. Bom, vamos para a próxima. Vamos lá. Uma fonte sonora emite um som de frequência constante. E um observador B está próximos um do outro e movem-se lentamente de acordo com as equações temporais do plano XY mostradas abaixo. Considerando que a fonte sonora emita um som de frequência constante, a frequência percebida pelo observador dentre as opções é desprovida de efeito Doppler quando? Bom, essa fase aqui, isso aqui, que é o mais importante nessa questão, né? É desprovida de efeito Doppler. O que provoca o efeito Doppler, né? No som? É quando algum objeto tem uma velocidade relativa entre outros. Ou seja, tem uma onda aqui se propagando, certo? Uma velocidade tem um corpo que ele está se movendo ao oposto, ou seja, as ondas de som se contraem e se deformam entre ele e produzem um efeito Doppler, né? Uma variação da frequência do som sobre ele. Ou seja, ou ele está movendo para cá, as ondas se dispersam mais do som, e isso provoca também outra variação de frequência, ou seja, a frequência diminui ou a frequência aumenta, certo? E quando não há diferente frequência, é, quando eles não tem movimento relativo entre eles, ou seja, não tem movimento entre eles, no eixo. Ou seja, eles estão parados e a distância é sempre fixa, ok? Então, bora lá. Certo, ele me deu as coordenadas. O que eu posso pensar? Bom, pô, tem uma função em função de t, talvez eu tenha que usar cálculo, né? Porque geralmente a saída mesmo para essa questão. Mas você pode pensar também, pô, já que a velocidade relativa entre eles é zero, eu posso calcular as distâncias relativas entre eles e analisar o caso. Vamos tentar analisar. Quem é xa menos xb é igual. Isso aqui vai ficar menos, aqui vai cortar, vai ficar cosseno de t mais seno de t, certo? Vamos ter ya menos yb. Isso equivale a 4. Ou seja, no eixo y já é fixo, certo? Se a gente botar num gráfico, ficaria mais ou menos assim, né? Você tem um eixo, eu tenho aqui um ponto, ponto B,
Aqui teriam as coordenadas dele, né? 2t menos 1. E aqui teria o A. E aqui as distâncias relativas entre eles. O y está dando 4. E aqui está dando uma função, né? Cosseno de t mais seno de t. Certo, agora vamos analisar essa distância aqui relativa. Certo. Bom, agora eu quero analisar que valor para que instante para que essa distância aqui entre eles seja constante. Bom, eu poderia, pô, essa distância aqui já é fixa, eu só tenho que analisar o eixo x. E se o eixo x, a distância relativa entre eles for zero, entendeu? Essa pode ter sido a análise, entendeu? Cosseno de t mais seno de t igual a zero. E isso implicaria que a posição no eixo x seria igual e teria uma distância fixa. Então, com isso a gente pode obter que seno de t menos cosseno de t, então a gente vai ter que a tangente de t é igual a menos 1, ou seja, t é igual a 3π sobre 4, que é realmente a resposta do gabarito. Então, você tem essas duas formas, né? Você também tem o método de derivar, também, que eu também não gosto muito. Até porque a gente não estuda isso no ensino médio, né? no cursinho também. E tem algumas questões do IME, por exemplo, das provas anteriores também, que ele dá esse tipo de problema que dá para se sai por cálculo, mas também se você, pô, vou botar aqueles valores num gráfico, vou tentar calcular a soma das distâncias, tentar analisar, sai muita questão assim, beleza? E aí, alguma dúvida? Se tiver alguma, é só pedir. Show. Essa questão aqui, eu vou fazer um breve estudo, uma teoriazinha aqui para vocês. Vou falar de prisma, ok? Para poder resolver esse problema. Eu vou só alterar a página aqui. Aí. Uma guia. Vou falar de prismas. Naquela questão específica, eu vou falar um pouquinho tudo sobre prisma aqui. Bora lá. Bom, você tem um prisma. Não. Nossa, coisa dela. Bora. Você tem um prisma e você tem um raio incidindo sobre ele, certo? Aqui eu vou colocar raio assim. Esse raio aqui, ele vai atingir a superfície e ele vai sofrer um desvio na outra superfície, dado que o índice de refração do prisma é n, e aqui é o n do ar, correto? Na segunda superfície, ele vai sofrer uma desvio de novo, certo? E aqui a gente tem um ângulo A, certo? Aqui eu vou colocar a normal ao prisma, e aqui eu vou colocar a outra normal ao prisma, ok? Aqui temos um índice, um ângulo de incidência, vou colocar de 1, e na outra normal, em relação à outra normal,
eu tenho um índice, é, ele vai sair, eu vou chamar de I2 aqui. Aqui eu vou chamar de R2, que é o outro ângulo, R1, e aqui eu vou colocar de R2, ok? Quando os raios eles estão, deixa eu desenhar até melhor aqui, para ficar melhor para entender essa parte. Aqui, ó. Os raios, né, você prolongando os raios aqui também, em cima, você sabe que aqui vai ser desvio. Desvio que é provocado quando a luz, esse raio está atravessando esse prisma, certo? E aqui é o ângulo de abertura, ok? Então a gente tem que o ângulo de abertura é R1 mais R2. E o desvio, quem é esse desvio? É esse ângulo θ1 aqui e esse ângulo θ2. Pela relação de triângulos, né? Delta é θ1 mais θ2. Quem é θ? θ1 é I1, né? Que aqui, ó, todo esse comprimento aqui é I1, ok? Então, voltando, quem é θ1? É I1 menos R1 mais esse ângulo aqui, I2 menos R2, certo? Então, delta é I1 mais I2 menos R1 mais R2. Então, delta é I1 mais I2 menos o ângulo de abertura, que é A. Temos a primeira relação muito importante para prismas, que é essa relação aqui. Beleza, calculamos quem é o desvio provocado. E agora, se esse ângulo aqui for muito pequeno, vamos considerar que o A é muito pequeno e os ângulos de incidência também são pequenos. O que isso quer dizer? Quando eles são pequenos, I1 é igual a I, seno de I1 é igual a I1, pois o ângulo é muito pequeno, e também o seno de I2 é I2. Beleza, vamos colocar aqui, primeira refração na primeira superfície, vou colocar a lei de Snell. Seno de I1 vezes N do ar é igual a seno de R1 vezes o N do prisma. Só que isso aqui, né, são pequenos, né? Então, I1 vezes o N do ar é igual a R1 vezes N. E, para a segunda superfície, já vou colocar direto. I2 vezes N é igual a N do ar vezes I2. Agora eu vou pegar essas expressões aqui e vou tentar encaixar lá. Quem é I1 mais I2? Eu vou somar esses dois lados aqui, então vai ficar N do ar I1 mais I2. Estou somando aqui. Isso aqui é igual a N R1, né? Aqui é R2, que eu coloquei errado. Que vem do N, vem o outro R2. Aqui é R1 mais R2. Só que isso aqui é A, né? Igual a gente já provou lá em cima. Então, I1 mais I2 é igual a NA sobre N do ar. Eu vou jogar essa expressão aqui nessa forma, ó. Né? Então vai ficar aqui o desvio. Aqui é A, N do ar. Isso. Ok?
Tá certo. É, agora o desvio é N sobre N do ar vezes A menos A. Ok? Sendo que a lei de Snell, certo? Lei de Snell para a primeira superfície e para a segunda superfície. Eu trouxe, achei essas fórmulas, né? Consegui essas fórmulas, que o I1 vezes o N do ar é igual a R1 vezes o N do prisma, o R2 do N do prisma é igual ao N do ar vezes o I2. Somei as duas equações, vai ficar NR1 mais R2, e N do ar I1 mais I2. N do ar I1 mais I2, aí vai ficar NA sobre N do ar. Aí agora, simplificando aqui, temos que o desvio para um prisma de ângulo muito pequeno é A, N, N do ar, menos 1. Fechou? Essa fórmula aqui é muito importante, já caiu no ITA. Não, quer dizer, já caiu no ITA, já dá para usar essa fórmula, que sai é muito mais rápido a questão. Porque, se não me engano, é um prisma assim, aí você tem um ângulo alfa aqui. Aí tem um raio. Aí tem um espelho aqui, ele quer o desvio mínimo para que o raio desloque um ângulo de 2 graus. Se vocês quiserem aplicar essa fórmula, pode aplicar nessa questão, a do ITA. Bom, eu fiz esse resumo teórico porque eu vou aplicar essa fórmula na questão do prisma que a gente vai resolver agora do IME, né? E já, tipo, essa parte aqui, quase todo do prisma envolve tudo isso aqui, que as questões envolvem somente isso, né? Lei de Snell e, às vezes, cálculo de desvio, né? Desvio mínimo. Ô, Henrique, Oi, pode falar. esse ângulo muito pequeno seria tipo menor que 1 grau, assim, ou menor que. Ah, sim. O que é o ângulo pequeno? É quando... O que eu quero dizer quando eu falo ângulo muito pequeno? É, por exemplo, menor que 10 graus. Eu gosto de dizer que é menor que 10 graus, certo? Quando o ângulo é menor que 10 graus, o seno dele é muito próximo do valor dele. Você pode até jogar na calculadora. Para ângulos muito menores, pequenos é menor que 10 graus. Esse resultado também é muito utilizado, tipo, um MHS, por exemplo. Você tem lá um movimento de uma bolinha numa cunha, ou de um pêndulo. Melhor até um pêndulo como exemplo. A gente viu, o Frederico viu aqui, é 14 graus, né? Menor que 14 graus ainda vale esse muito pequeno que o ângulo o seno do θ é aproximadamente. Mas, por exemplo, no MHS, o pêndulo lá, aquele ângulo que o pêndulo está girando é um ângulo muito pequeno. Ou seja, a gente tem que usar as aproximações do seno de θ para calcular o período. E esse ângulo é menor que 14 ou menor que 10, como você pode considerar. As questões é geralmente isso. Ou seja, lá na questão do ITA, se não me engano, é 4 graus, sabe? Pô, 4 Eu graus, lembro, mano. eu lembro que tinha aquela questão que tu fez, que dava, que o A ali era um ângulo de 1 grau, acho, lembra? Acho que era 4 graus. Daí E saiu o 4 ângulo de um graus, grau. sim. Aí você já, tipo, pô, ele tá envolvendo o desvio, pô, o ângulo. Aí você já pensa, pô, o raio tá entrando aqui com. E ele falou para mim que o raio tá entrando aqui com. Em relação ao normal, com 3 graus, você joga aqui o desvio, você já sabe com quanto ele vai sair aqui, entendeu? Já curta muito caminho, em vez de você fazer, pô, vou ter que fazer a refração aqui nesse lado. Aí depois ele vai dizer aqui, eu vou colocar uma segunda lei de Snell. Aí, tipo assim, já encurta muito caminho, entendeu? Mas é por esse caminho mesmo. Bora lá. Agora eu vou voltar para a questão. Não, como é que eu. Uma janela aqui, vou botar. Boa, bora voltar para a questão aqui.
Ele falou assim, bom, os ângulos retos são pequenos e aproxima... Ó, já deu até aproximação. Bora lá a questão, né? Um prisma possui um ângulo alfa de índice de refração variável de acordo com a expressão, e que A e B são constantes e o ômega e o... ômega é... lambda é o comprimento de onda. Uma luz branca vindo do ar, N0 igual a 1, incide sobre a face vertical do prisma e sofre uma dispersão cromática em seu interior, voltando para o ar ao sair do prisma. Tal luz possui componentes espectrais no intervalo de lambda menor que lambda sobre 2 maior que lambda 1, né? Os ângulos θ e alfa são tão pequenos que a aproximação é válida, ou seja, ó, já falou que é muito pequeno e já deu até aproximação. Aí você já fica ligado, pô, tá envolvendo desvio. Diante do exposto, a maior abertura angular entre os componentes espectrais é aproximadamente, para lá. Da forma que a gente conseguiu, né, o desvio é igual a abertura vezes o N sobre N do ar menos 1. Beleza. Então, o desvio é igual a um alfa, certo? N. Agora, beleza. Beleza, eu vou deixar a fórmula aqui só. Vou explicar primeiro. O que é essa fórmula? Essa fórmula é para um raio só. Eu vou chamar aqui... Qual é o primeiro raio? É para um lambda I. Eu vou chamar lambda I. Certo? Um N lambda I. O que acontece? Você tem o primeiro raio aqui. E está sofrendo um desvio. Está sofrendo esse desvio aqui. Lambda. Esse segundo raio aqui, o último raio, eu vou colocar com o normal, ele está sofrendo outro desvio, 2. E esse delta lambda vai ser a diferença entre esses dois desvios. Entre o desvio 2 menos o desvio 1. Ok? Aí assim eu consigo calcular qual é a maior abertura angular. Beleza, bora lá. A primeira conta. Quem é o desvio 1? É igual a o N ele deu, que é essa forma lá de cima. A. Já vou ter que colocar aqui, ó, que aqui é alfa, né? É o ângulo de abertura. Aqui é A mais beta sobre lambda 2. Opa, aqui é lambda 1. Certo? Menos 1 sobre N do ar. O N do ar é 1, né? Então a gente vai ter esse aqui. E quem é o desvio 2? É igual a alfa. A mais beta. B, né? Lambda 2 ao quadrado. Menos 1. Certo? Agora eu vou fazer a diferença entre esses dois lambda, esses dois desvios. Vai ficar aqui alfa A mais alfa B sobre lambda 2 ao quadrado menos alfa. Esse menos esse, né? Aqui vai ficar menos alfa A menos alfa B alfa B sobre lambda 2 ao quadrado menos alfa menos alfa A menos alfa B sobre lambda 1 ao quadrado menos alfa. Menos mais. Corta, corta. Alfa, corta. A gente vai ter que alfa B 1 sobre lambda 2 ao quadrado menos 1 sobre lambda 1 ao quadrado. Isso nos fornece que vai ficar alfa B lambda 2 lambda 1 ao quadrado menos lambda 2 ao quadrado. Como o lambda 1 é maior que o lambda 2, né? Que já que é a primeira onda aqui, ela não sofre tanto desvio. Aí, aqui no nosso não tem problema, né? Ficou assim.
Mas você poderia inverter aqui, porque aqui vai dar negativo esse valor para desvio. E aqui, o desvio aqui na onda 1 é maior que o da onda 2, né? Eu poderia ter subtraído diferente. É o desvio 1 menos desvio 2. Em módulo. É delta 1 menos delta 2. Aí ficaria bonitinho. Mas esse é o estado. O módulo tá diferente, né? Show? Ué, eu vou tentar fazer mais resumos teóricos desse para questões que eu acho que ficam até melhor para vocês. O que vocês acham? Aí fica assim melhor para vocês para entender a resolução. Bora. A tabela mostra a velocidade do som em 6 gases diferentes. Quando um tubo aberto e uma extremidade é enchido com oxigênio, a frequência do harmônico do som é produzido pelo tubo é 163 Hz. Quando o oxigênio é substituído por um dos 5 gases restantes, a frequência do quinto harmônico do som produzido pelo tubo é esse. Isso significa que o gás escolhido para o segundo experimento foi. Beleza, olha, outra revisão, galera. Frequência. Qual é a frequência de um tubo aberto? Velocidade sobre D0. Ok? E aqui é um V. Não, é o tubo aberto. Certo? Então, ele fala assim: para o primeiro harmônico, o som produzido é 163. Isso aqui, o primeiro, né? Então você coloca um aqui, vai ficar velocidade. E a velocidade, e ele fala que é o gás diferença enchido com oxigênio. Então nós temos já qual é a velocidade do som no oxigênio de acordo com a tabela, que é 326 sobre 2L. Então a gente descobre que L é igual a 1 metro, que aqui é 2, ok? Ele quer qual é o gás para produzir essa velocidade. Então vai ficar 3.7. Ele fala que é o quinto harmônico, né? Então a gente vai ter 5 vezes V sobre 2. Certo? Então, aqui vai ficar 4.000. Deixa eu ver aqui. Sim. É, a velocidade aqui vai dar 3.035, né? 2.035. Não, 2.000, dá 5.035. Aqui, ó. É dividido por 5. Aí dá 1.007. Isso. Isso aqui é o gás hélio. Questão boa. Bora aqui. Relatividade, galera. Pegamos a relatividade. Eu vou ter que fazer um resumo teórico disso aqui, galera. Fazer um tempo para explicar para vocês o porquê. Bora lá. Não, acho que dá para fazer aqui na própria folha mesmo. Cadê? Bora lá. Um aluno, numa nave, no referencial S, viaja com a velocidade v relativa ao professor S'. Em t, tem 1 a 0. Tempo em cada um dos referenciais. A nave passa pelo professor e o aluno inicia a prova de física. Em t, o pulso de luz é emitido pelo aluno até o professor e é refletido de volta à nave, quando então a prova é encerrada. Sabendo que a velocidade da luz é c e temos esse gama, a duração da prova do professor, no referencial do professor é. Então, bora lá. Ele quer o tempo da duração da prova no referencial do professor. Correto? Então, o que que a gente tem? Quando o aluno está numa nave, né, a gente tem dois referenciais.
do meu referencial do aluno e o referencial do professor. S e S'. Certo? E ele fala assim, temos um tempo T do pulso. O pulso está acontecendo no referencial do aluno. E o referencial que está em movimento é do aluno. Para esse referencial, o tempo dele é o próprio tempo. E qualquer tempo em relação a esse referencial que está em movimento é um tempo dilatado. Certo? Se você pensar por exemplo, no experimento do trem, né? Tem uma pessoa dentro com um relógio e ela está medindo o tempo. E tem uma pessoa externa a esse trem que está medindo o tempo também, certo? Em dado instante, tipo assim, o trem passa por essa pessoa. Qual é o tempo? É o tempo correto? Não existe tempo correto, mas qual é o tempo? É o próprio, é o tempo que foi realmente medido. É o tempo marcado pela pessoa dentro do trem, já que ela não precisa de outro relógio para marcar. Ela sempre está no referencial zero. Ok? Já a pessoa que está fora da plataforma, ela precisaria do relógio que quando o trem atinge o início e outro relógio para marcar quando ela chega aqui no final, certo? Enquanto a pessoa que está dentro do trem só usa um relógio, certo? Só fazendo essa analogia. Então, que a gente vai usar disso no nosso problema? Que o tempo do professor vai ser um tempo dilatado em relação ao tempo do aluno. Então, qual é o tempo do professor? Vai ser T gama mais. Ele falou que vai emitir um pulso, né? Então a gente vai ter assim, um pulso na velocidade c. Aqui a gente tem aqui uma velocidade v, v vezes t, aí vai ficar v vezes t gama sobre c. Ele vai refletir aqui que vai voltar o pulso, né? Quando ele volta, a gente vai ter a velocidade relativa, c menos v, vezes, vai ter um deslocamento, né? Que é esse tempo aqui. Ou seja, quando ele está voltando, ele deslocou um pedacinho. Quem é esse pedaço? É a velocidade dele vezes o tempo. T vezes tempo t aqui, ó, c, gama. Mais essa distância aqui, né? Que é bt sobre c menos v. Certo? Então vai embora para as contas. Vai ficar, eu vou colocar o gama t em evidência. K1 mais v sobre c mais v ao quadrado sobre c, c menos v, mais 1. Aqui tem o v, né? V, c menos v. Vai ficar c, c menos v. Dividido aqui vai ficar c ao quadrado menos cv mais vc. Dividir por aqui, né? Vai ficar v vezes c menos v mais, dividido aqui, v ao quadrado mais vc. Beleza. Vamos calcular aqui de novo. Tá c ao quadrado menos cv mais vc menos v ao quadrado mais vc. Certo? Aqui aqui, c, c menos v. Correto? C ao quadrado, dividido por c menos v. CV, C quadrado. Então a gente vai cortar. Tem mais um v ao quadrado, né?
Vai ficar, cortar aqui, corta, C menos V, C. Vai ficar C quadrado mais VC sobre C quadrado menos VC. Aí eu coloco o C ao quadrado em evidência, fica C quadrado, 1 mais V sobre C, C quadrado, 1 menos V sobre C. Corta. Temos letra E. Correto? E aqui é T gama. Eu esqueci. Show. Bora para a próxima. Um bloco sem atrito é homogêneo de aresta L, parte do repouso de uma rampa de altura H. O bloco desliza sem atrito até que o seu vértice alcance a coordenada x0, em uma superfície plana. Sabendo que o coeficiente de atrito é μ, que a coordenada é xp do vértice em que a coordenada xp que o bloco se estaciona, considerando que xp é maior que L. Importante isso aqui. Certo? Bora lá. Quando o bloco está aqui, né? Para a gente calcular a energia, tem que ser em relação ao centro de massa. Então, vamos colocar o bloco aqui. Temos essa distância aqui é h, ok? Então, vamos ter aqui mgh é igual a mv ao quadrado sobre 2, né? Que é a energia cinética que ele chega aqui. Beleza, vamos calcular o trabalho do atrito. O atrito, quando o bloco está entrando nessa superfície X rugosa, o atrito vai aumentando, certo? Sobre o bloco. Ou seja, vai se comportar com a função aqui até atingir o FAT máximo. Que, ou seja, ele vai estar todo imerso sobre a superfície rugosa. Ok? Então a gente vai ter aqui L, XP. Certo? Então, qual é o trabalho total aqui? FAT L sobre 2 mais FAT XP menos L. E isso aqui é igual a mgh. Então vamos ter que o FAT é μmg L sobre 2 mais μmg XP menos L igual a mgh. Corta, corta, corta. Temos μ L sobre 2 mais μ XP menos μ L igual a H. Ele quer a coordenada XP, certo? Então eu tenho que μ XP. Eu vou dividir todo mundo por μ. Já. XP é igual a H sobre μ. Aqui passa mais, subtraindo fica mais L sobre 2. Se ele falasse que essa coordenada aqui, XP, é menor que L, aí você pegaria aqui uma coordenada bem aqui. Certo? Aí ficaria, sei lá, um X, e aqui esse X. Aí você faz a área dessa parte até o X. Como ele falou que é maior, então você pega a área do grafo depois do L já. Fechou? Então temos isso aqui. Letra A. Show. Bora. Questão 23. O sistema da figura acima é composto por duas barras articuladas, B1 e B2. Uma roldana R e um fio inextensível, todos de massa desprezível, dois objetos carregados eletricamente ao 1 e ao 2. O A1 e o 2 estão fixados, cada uma extremidade livre do fio e também a extremidade livre do B1 e B2, respectivamente.
O sistema encontra-se em equilíbrio e está estático na posição mostrada na figura. Vamos para lá. Ele tem um comprimento total do fio, a massa do fio do O1 do 2. Os objetos O1 estão carregados eletricamente com cargas opostas. As dimensões O1 e O2 da rodana são desprezíveis e B1 e B2 são paralelas, beleza? Certo. Qual é a força elétrica que estão agindo sobre as duas, correto? Então, bora lá. De início, eu vou traçar uma reta bem aqui. Certo? E aqui vai agir a força F, uma força elétrica. E aqui, outra força elétrica. Eu vou chamar esse ângulo aqui, ó, de alfa. Eita. Então vamos ter tração, também tração. Aqui o peso. E aqui o peso. Bora lá. T cosseno alfa é igual a M1G mais Fe, que é a força elétrica, vezes, vou chamar aqui de um ângulo θ, e aqui de ângulo θ, vezes um cosseno do ângulo θ. Certo? E primeira equação. Segunda equação, T mais Fe cosseno de θ é igual a M2G. Bom, quem é os ângulos θ agora? Eu vou trabalhar com os ângulos θ. Ele falou que aqui é 15 mais 6, então o comprimento daqui é 21. E o comprimento total é 31, então aqui a gente tem 10. Certo? É, e aqui a gente tem esse lado, então cosseno de alfa é 6 sobre 10, que é 0,6. Já que o cosseno de alfa é 0,6, a gente já consegue calcular que distância é essa aqui. Então, e o seno de alfa, né, igual a 0,8, que equivale a SX sobre 10, 0,8. Então, x é igual a 8. Ok? Então, a gente já dá para calcular quem é o seno de θ. Quem é o cosseno de θ que a gente vai precisar? O cosseno de θ é 15 sobre, e aqui é 8, vai ficar 64 mais 225, certo? Vai ficar aqui, vai ficar 15 sobre 17. Beleza, calculamos todos os ângulos, temos aqui os valores, agora vamos para as contas. A física acabou. Vai ficar T, eu vou multiplicar aqui por vou colocar primeiro os valores, né? 6 sobre 10 é igual a M1G, quem é massa M1? Vai ficar 40, mais Fe, cosseno de θ, que é 15 sobre 17. E aqui T mais Fe cosseno de θ é igual a 120. Show? Agora eu vou substituir esse T ali dentro. Vai ficar 120 menos 15 Fe sobre 17, 6 sobre 10, então 40 mais 15 sobre 17 Fe.
Aqui vamos ter corta, corta, 6,72. 6, isso aqui vai ficar 3,45,90 sobre 10,9. Isso aqui é igual a 40 menos mais 15 por 17 FE. Passa para lá somando, né? Vai ficar 5,24 FE sobre 17 igual a 32. Aqui corta, divide por 6 vai ficar 4. Por 6, não, divide por 8 vai ficar 3. Por 8 vai ficar 4. Então FE é igual a 4 terços de 17, que é igual a 23. Show? Bora para a próxima. Questão longa essa aqui, viu? Opa, deixa eu ver aqui. Certo. Eu vou para essa questão aqui primeiro e eu volto na anterior. Ó, vou fazer isso aqui que é mais rápida, certo? Questão 25. A figura 1, 2 representa respectivamente as formas de onda da tensão da carga e da corrente em 1 sobre o dispositivo eletrônico hipotético da figura 3. Para o instante de tempo de 3 segundos, a potência fornecida ao circuito pela fonte em watts é... Bora lá. Ele quer um instante, qual é a potência no instante T3, ok? Então vamos ter que no instante T3, a tensão na carga é 1. Então temos 1 volt. Então, já que está em paralelo, né? 1 volt aqui. E no instante T3, temos uma corrente de menos 6. O que isso quer dizer? Já que ele adotou esse sentido e a corrente está sendo negativa, então a gente tem uma corrente de 6 amperes nessa direção. Ok? E aqui temos 1 volt nesse resistor. Então a gente tem 1 ampere aqui. Logo, nessa malha, temos 5 amperes. E qual é a tensão da fonte? A tensão da fonte, fazendo lei das malhas aqui, a gente vai ter VF menos 10 mais 1 igual a 0. Então, VF é igual a 9 volts. Logo, a potência V vezes I é igual a 45. Que aqui é 9 vezes 5. Ok? Então, rapidinho essa daqui. Vamos voltar lá para a questão grande. Você está desenvolvendo um sistema embarcado autônomo para desinfecção de ambientes. O sistema é composto por um carrinho elétrico com uma lâmpada e uma bateria. Para que o processo de desinfecção funcione apropriadamente, o sistema deverá deslocar-se com velocidade constante por um piso rugoso. E beleza, deu os dados aí do coeficiente, né? O atrito. Sabendo que a bateria fornece uma energia para o carrinho e para a lâmpada e que, para a perfeita desinfecção da sala, o sistema deva trabalhar durante 90 minutos. A mínima capacidade da bateria do sistema em miliampere-hora, bora lá. É tipo problema, né, de engenharia, né? Você saber calcular, tudo, dimensionar tudo ao sistema. Ó, primeiro, a gente, para calcular a energia total, ele fala que fornece tanto para a bateria como para a lâmpada. A gente vai ter que calcular a energia da lâmpada mais a energia da bateria. A energia da bateria não, a energia é distribuída pelo atrito. Certo? Que é a energia da lâmpada? A lâmpada vai ser o 96 watts vezes um tempo. Ok?
que é 90 minutos que eu vou colocar depois. Quem é o atrito? O atrito vai ser o peso, que é 6 mais 4 mais 2. Quantos os pesos? Vai ficar 6 mais 4 mais 2, 12. Vezes mi, né? Vezes mi, que é 0,2. Isso aqui vai ser 24, ok? Esse aqui é o trabalho, a força de atrito, né? Certo. Agora a gente vai colocar quem é o trabalho do fight. Esse 24 vezes a distância. Mas a distância é a velocidade vezes o tempo. Velocidade vezes o tempo. Então a gente vai ter 12, já que aqui é meio, vezes tempo t. Certo? Então a energia despendida total é 12 mais 96, 108 watts, né? Vezes um tempo t. Quem é esse tempo? Eu vou colocar, já que o watts é em minutos, em segundos, a gente tem 90 minutos. A potência a gente vai ter também, que é 24 volts vezes I. Correto? Correto. Então, para a gente adquirir essa potência, nós vamos ter que usar essa energia aqui. A gente pode já utilizar o tempo em watts por hora, né? Que seria 90 sobre 60. Isso aqui vai ficar 3 sobre 2. Vai ficar 54 vezes 3. 54 vezes 3 dá 12, aí 1, 15, 16. E o total é 162 watts por hora. Então a potência, 62, a gente vai achar a corrente. Vezes I. Isso daqui não deixa eu ficar. Não, é porque assim, você tem 1 hora, 60 minutos. É 90, é quanto? 1 hora e meia, mas a potência não é por segundo. Vai ficar 360. É porque é por segundo, mas eu transformo por watt-hora para usar na carga. Entendeu? Tipo assim, é em segundos. Aí eu transformaria essa hora aqui embaixo que eu me expliquei, que é aqui watt-hora, é a unidade. Watt-hora, aí eu multiplico por 360. Aí daí é a carga. Por isso que eu ainda deixei em watt-hora. Ó, a corrente vai dar 162 sobre 24, que vai ficar 81 sobre 12, dividido por 3, dá 27 sobre 4. Isso aí vai dar 6,75, ok? Isso aqui equivale, isso aqui é a corrente, amperes, hora. Isso aqui equivale a Q, a carga é I vezes o tempo T, certo? Aí então, isso vai ficar 6,75, tá em amperes hora, né? Ele quer em miliamperes hora. Então, você vai multiplicar por 1000, para achar em milha,
E aqui tá em pares hora, e você multiplica pelo tempo t, que é ao mesmo tempo, tempo hora. Aí vai ficar 6.075. Zero. Entendeu? Eu poderia ter multiplicado, só que daria menos, muito mais conta, entendeu? Sendo que eu conservo só o tempo. O tempo vai ser o mesmo, vai cortar todas as unidades depois. Ah, é isso. Ele acaba cortando, tipo assim. É porque tu botou o tempo nele. Por exemplo, eu multiplicaria aqui o tempo por 360. Aí depois quer dizer, eu dividiria aqui por 360. Aí depois eu multiplicaria aqui de novo. Aqui. Dividir aqui. Show. Um objeto formato cúbico com aresta de comprimento L em massa específica μ. Objeto encontra-se apoiado no fundo do mar, devendo ser içado por meio de um balão de borracha de massa Mb, que apresenta um volume interno V de ar ajustável. A figura ilustra a situação descrita como o centro do balão posicionado a 10 metros de profundidade e o volume V do balão em metros cúbicos. Relaciona-se com a diferente pressão ΔP em ATM, entre essa pressão interna e a pressão externa do balão para a seguinte equação. Beleza. Temos a equação que a gente pode relacionar, né? Observações, né? O ar na superfície encontra-se a um atm de pressão, desconsidera o volume do cabo, para efeito de cálculo a pressão hidrostática sobre o balão, considera que todo o volume V seja posicionado na mesma profundidade do centro. A pressão interna mínima do balão em atm a partir do qual será iniciado o movimento do objeto. Bora lá. Qual vai ser a pressão interna? Ele falou que esse ΔP é a pressão interna ele falou que esse ΔP é a pressão interna menos P externa. Primeiramente, né? Calculando a pressão externa. Ele fala que aqui está um ATM e aqui está 10 metros. Então vai ficar ρ GH 10 a terceira vezes 10 vezes 10, que dá 10 a quinta. Então a gente tem que a pressão externa é 2 ATM. Né? Ele fala que está no mesmo nível, né? Não sobre observações aqui. Pois era que todo o volume V seja posicionado na mesma profundidade do seu centro. Beleza. Agora, quem é a pressão interna? Temos que é o mínimo para ser içado, né? Então a gente vai ter que o empuxo vai ser igual ao peso. Então, μ do líquido, que é a água, então a gente vai ter 10 a terceira vezes G vezes o volume do balão, mais 10 a terceira vezes G vezes o volume do objeto, que é 1 metro, então vai ficar 1. Isso aqui é igual ao peso do objeto, que é 28,50, que é o volume dele, vezes um volume, vezes G, mais 50 vezes G, mais 100 vezes G, que é o peso do cabo. Vou cortar todo mundo G aqui. Ok? Vai ficar 10 a terceira mais 10 a terceira V igual a 28 mais 100 dá 3.950, dá 3.000. Opa, aqui tem G, 28.050. Vai ficar 100. Oi? Vai ficar 3.000. Então temos que V é igual a 2. Agora vamos jogar essa fórmula. V igual a 2. Caiu? O PC travou aqui. Uhum. Voltou, voltou.
Tá muito pesado aí. Então, ΔP é 1,4 vezes 4 menos 1,2 vezes 2 mais 1,8. Isso aqui nos fornece que 1,4 vezes 4 é 16, vai 1, 4,6 menos 2,4 mais 1,8. Aqui vai dar 3,2 mais 1,8. Aqui vai dar 5. Então temos que o P interno menos P externo é igual a 5. Já que isso aqui é 2, né, que a gente calculou, então P interno é igual a 7. Que é o gabarito da letra D. Cara, eu consegui entender essa no dia, mano. Oi? Interpretar essa daqui no dia da prova. Complicado, mano, você ficar pensando tudo. Bora lá. Questão 27. Em um experimento, dois objetos de massa M1 e M2 partem respectivamente das posições 0 e 30 do mesmo eixo horizontal. Suas velocidades são programadas de acordo com os gráficos lineares mostrados na figura 1 e 2, até na iminência da colisão perfeitamente inelástica entre elas. O sistema de controle das velocidades é desativado, mantendo-se a inércia de seus movimentos. A razão M2 sobrevive para que, após a colisão, objetos retornem unidos à posição 0 com velocidade constante de módulo 2 é. Bora lá. Analisando aqui o gráfico, né? A gente vai ter aqui a velocidade. Deixa eu voltar aqui. A velocidade é igual a menos 1. Tá meio que travado. Peraí, deixa eu só retornar. Velocidade é 1 vezes t. E a outra velocidade é igual a 3 menos 3t. Certo? Aqui da tangente desse ângulo. Ok? Então, aqui eu vou chamar de V1 e aqui V2. Para mim poder calcular a razão massa M1 e M2, eu tenho que saber qual é a velocidade deles na colisão, né? Porque pela conservação do momento, do quantidade de movimento, deixa eu ter aqui, elas estão indo nessa direção. V1, V2. Certo? E elas vão se colidir, então, M, V1 menos M, V2. Ele fala que os objetos retornem unidos à posição 0. Então, eu vou adotar esse sentido aqui como positivo, então ficaria menos, já que estão retornando à posição 0, V1 mais V2 vezes M, certo? Opa. Tá certo. Aqui, ó. Isso tá M1 mais M2. Ok. Vamos achar quem são essas velocidades. Equação horária é 1. 30 menos V2 vezes T menos 3 sobre 2T. S2 é igual a V1. Opa. Aqui é S2.
Opa. Aqui é S1 vezes T mais meio T ao quadrado, né? Como eles vão encontrar na posição, eu igualaria essas posições. Mas você pode perceber também que esse cara aqui é 3, né? Vai ficar 30 menos 3T menos 3S T ao quadrado. Aqui é T menos mais. Aqui é menos T, né? Porque ele começa com a velocidade negativa. Meio de T ao quadrado. Quando você olha só para a equação aqui, esse cara, ele percorre, para cada x que esse cara percorre x, 3x. Então, se você olhar, analisar assim, esse cara percorre x, ele vai percorrer 3x. Então, 4x é igual a 30. X é igual a 15 sobre 2. Aí você já pode fugir um pouquinho das contas, né? Jogando aqui, a gente vai cair aqui menos t. Mais meio de t ao quadrado é igual a 15 sobre 2. Aí multiplica por 2, fica aqui t ao quadrado, menos t, menos 30 é igual a zero. Não. Multipliquei por 2, né? Então aqui é 2. Vai ficar 4, mais 4 vezes a vezes isso aqui, 120. 15 sobre 2. Aqui é igual a 30, multiplicar por 2 dá 15. Não é, gente. Dá 15. Não, mas não é. Porque tem mais no segundo. Na outra é menos. Não é 3D. Aqui vai ficar por 2t ao quadrado Não, menos não. 2t menos 15. É que a Não, 4. tem menos 3t menos 3 menos do quadrado. Mas embaixo tem menos t mais. É porque aqui é porque aqui eu estou analisando não só a equação. Eu estou dizendo, tipo assim, se ele for. É porque eu estou adotando sentido, certo? Aqui nem é mais 3, é mais, é positivo. Aqui, mais. Aqui é mais. Porque é positivo a velocidade inicial dele. Aqui. Agora sim. Agora sim. Tá. Aí vai ficar 60. Aí vai ficar 8. Mais ou menos. Aí 64. Tira a raiz. Menos 2 sobre 2 vezes A. A gente vai ter 5. Menos 6, menos 3. Isso aqui não vale, né? Tempo negativo. Então a gente tem um tempo igual a 5 segundos. Isso nos fornece que a velocidade de V1 é igual a 4, a velocidade de V2 é menos 12. Show? Então agora vamos calcular a razão entre as massas. Vamos lá. Como é menos 12, Faltam 2 na quantidade de movimento. Ele falou que a velocidade é 2. ele fala aqui que a velocidade constante é igual a 2. Então vai ficar MV1, M1 vezes 4, menos M2 vezes 12 é igual a menos 2M1 menos 2M2. Vai ficar 6M1 igual a, aqui passa para mais 10M2. Então, M2 sobre M1 é igual a 3 quintos.
Show? Letra E. Bora para a próxima. O engenheiro recebe uma tarefa de elaborar um anteprojeto para estabelecer alguns parâmetros de desempenho referentes à usina termoelétrica e o carvão que está empregado em situações emergenciais. Esta usina trabalhará segundo um ciclo termodinâmico. Em seu estudo, o engenheiro estabelece as afirmações abaixo. Se a temperatura da fonte fria for 300 Kelvin e o ciclo representar o rendimento real correspondente a 75% do rendimento do ciclo de Carnot associado, então a temperatura da fonte quente será 750 para as condições do projeto? Bora lá. Ele está falando que o rendimento real é igual a 0,75 do rendimento de Carnot. Então, rendimento é igual a 3 quartos de 1 menos TF sobre TQ. Ok? E quem é esse aqui? Ele deu que a temperatura da fonte fria é 300. E o rendimento real é 45. Isso aqui é 45 sobre 100, é igual a 3 quartos. 1 menos 300 sobre TQ. Isso aqui é igual a 9 sobre 20. Dá 5, que dá 3. Então, 3 quintos é igual a 1 menos 300 sobre TQ. 300 sobre TQ é igual a 1 menos 3 quintos, que dá 2 quintos. Então, a TQ é igual a 5 vezes 300 sobre 2, que dá 750. Então, é verdadeira. A taxa de transferência de calor para a fonte fria nas condições do projeto será? Beleza, aqui qual é o calor da fonte fria? Sendo que o rendimento, 9 sobre 20, é igual ao calor da fonte quente sobre o trabalho. E o trabalho, ele deu, que é 15 megawatts. Então, aqui a gente só invertiu um pouco. O rendimento é o trabalho do calor da fonte quente. Isso aqui vai ficar 15 sobre o calor da fonte quente. Vai ficar que o calor da fonte quente é igual a 20 vezes 15 sobre 9. Aqui eu vou dividir por 3. Aqui vai ficar 5. 100 sobre 3. Mas é o calor da fonte quente. Sendo que o trabalho é 15. O calor da fonte quente é igual ao calor da fonte fria, mais o trabalho, né? Vai ficar 100 sobre 3 menos 15, igual ao calor da fonte fria. Isso equivale a 55 sobre 3. Então é verdadeiro também. Eu vou apagar aqui para resolver a questão 3. Certo? Bora lá. Nas condições do projeto, o consumo de carbono necessário para garantir o funcionamento íntegro da fonte durante uma semana será de 560. Certo. A gente calculou que o calor da fonte quente é 100 sobre 3 megawatts, né? Igual nos outros cálculos. Ele quer quantas toneladas de carvão são necessárias para fornecer isso aqui durante uma semana. Então, uma semana equivale a 24 horas vezes 7 dias vezes
3.600. Isso aqui vai dar 60.000. Adiantando os cálculos, isso aqui dá 60.000, 604.800. Certo? Isso aqui em segundos. Esse é o tempo. Bom, agora eu vou calcular qual é a potência, a energia com esse tempo, certo? Vai ficar 100, terceira, vezes 10 a sexta megawatts, vezes 604.800, certo? Isso aqui equivale a 36, 10 a terceira por grama. Fica 10 a menos 3 quilogramas. Eu vou passar, vai ficar 36 vezes 10 a sexta quilogramas por grama, por quilograma. Então eu vou cortar esse 10 a sexta com esse 10 a sexta daqui. Então teremos 100 sobre 3 vezes 604.800. Isso aqui é igual a 36 kilojoules para cada quilograma. Ok? Agora eu preciso saber quantos quilogramas são. Tá certo, combustão vezes a massa. Foi? Ok, massa M. Massa tá. Então, vamos ter que a massa M é igual a... Olha lá, contas. Aqui, eu vou colocar... vai adiantando as contas. Isso aqui dá 560.000. Ou seja, dá 560 toneladas. Então, todos os itens estão verdadeiros. Fechou? Ok. Bora para a próxima questão. Ó, vamos ver essa questão 30 aqui, ó, que é bem mais rapidinho também. O feixe de elétrons penetra numa região dividida por camadas, espaçadas de acordo com as dimensões mostradas na figura, que está sujeita a um campo magnético heterogêneo. Em cada camada, a direção e o sentido do campo magnético mudam, vide a figura, mas o seu modo será sempre constante. Note que a figura existem áreas desprovidas de campo magnético, sabendo que, ao passar o campo pela primeira camada, o feixe descreve um arco de 1 sobre 8 da circunferência. Ele estará na camada 10 no ponto. Então, tipo assim, ele tá entrando, né? Vai descrever, cada um vai descobrir uma parte de uma circunferência, que ele fala que é um oitavo, e ele tá perguntando qual camada ele vai sair na parte 10. Essa informação aqui de um oitavo de diferença vai ajudar muito. Ou seja, a gente tem aqui, ó, mas eu vou pegar aqui metade de uma circunferência, certo? Um oitavo é essa parte aqui. E aqui é 45, aqui é o raio. Quanto de desvio ele vai ter aqui? Aqui é R, raiz de 2 sobre 2. Aqui é R. Então, o X é R, 1 menos raiz de 2 sobre 2. Justamente que ele fala que aqui, ó, é raiz de 2 menos 1D. Essa distânciazinha é U, ok? Essa distância aqui é 2 menos raiz de 2 R, R cosseno 45, R, R menos 1 sobre 2. E a gente tem essa distância D. Quem é essa distância D? Que é essa distância D benzinha aqui. R seno. Já que ele percorre só essa partezinha. Sabe o que é R?
R seno de 45 é igual a D. Aí eu vou colocar aqui que R é igual a D sobre seno 45, que é D sobre raiz de 2 sobre 2. Vai ficar 2D sobre raiz de 2. Aí eu vou jogar ali em cima, eu vou racionalizar D raiz de 2. E eu vou jogar aqui em cima. Vai ficar 2 menos raiz de 2, D raiz de 2 sobre 2. Aí vai ficar 2D raiz de 2 menos 2D sobre 2. Aí vai ficar D raiz de 2 menos 1 menos D. Aí D raiz de 2 menos 1. X é igual a isso. Certo? Então a gente vai ter isso aqui. Então a gente prova que o deslocamento dele vai ser até aqui, para cada parte. Certo? Agora vamos só ajudar qual é o sentido, né? Bom, o campo está entrando. É um feixe de elétrons. Então é diferente, pô. O campo está entrando, a velocidade está para cima, a força é ao contrário. Então é nessa direção. Usando a regra da mão direita. Certo? Aí aqui ele vai vir para cá, depois aqui ele vai inverter, correto? Aí aqui ele vai passar direto. Aí aqui ele vai entrar nesse campo aqui. Ele vai passar nesse campo, ok? O campo aqui ele vai fazer esse movimento. Ele vai passar direto. Aí ele vai passar aqui. Ele campo, ele entra aqui. Vai passar assim, nessa direção. A tendência do movimento é ele entrar, então ele vai fazer assim. Aí aqui ele está entrando, né? Aqui ele vai fazer assim. Aqui ele tá, peraí. Aqui ele entra, aqui ele inverte. O D, a velocidade está 45 graus. Ali na diagonal daquele quadradinho ali. No que é o. Oi? Não pode ser que é o. Ele não anda reto. Ele anda na diagonal do quadrado que ele sai. A distância aqui é U. Ali no meio, dos Ds, tem um que é o. Então, aqui ele vai fazer isso aqui. Aí aqui ele vai fazer isso aqui. Tá, Aí a tendência dele, de momento, ele continuar aqui. vai reto. Aí só que ele vai reto. Já que não tem campo. Aí aqui, ele direciona de novo, novamente para cá. O movimento. Aí que eu tô te falando não é reto. Ele tá continuando. Ah, é verdade. Ele continua o movimento dele. Aí aqui, ele inverte novamente. Aí aqui, inverte. Aí aqui, continua reto. Aí aqui, faz esse movimento. Só tá faltando alguma coisa. Passo pra cá, passo pra cá, passo pra cá, vou direto. 3. Aqui ele faz esse movimento pra cá. Movimento pra cá. Aí aqui ele continua reto. Aí aqui ele faz esse movimento pra cá. Continua o mesmo movimento. Aqui
segunda diagonal, passa para outra, vai reto, e chega no 3. Só tá passando um passo aqui. Momento para cá. Aí aqui ele tende a vir para cá. Aí aqui ele vai reto. Já que não tem campo, o momento desse eu passo direto. Não. Aqui ele passa direto. Pega novamente o momento. Vamos pra cá. Pra lá. Continua aqui. Vem pra cá. Não vai. Não. Aqui. Porque ele não inverte assim. Ele inverte assim. Não. No movimento tudo é certo. Eu tô pra direita. Aí, a tendência dele é movimentar assim, né? Só que tem um campo saindo. Então, ele vai ficar reto. Como se anulasse. Ele sai vir pra cá? Ué. Como se anulasse. Tá vindo pra cá. Saquei. Aí se anula essa velocidade aqui. Então, ele chega reto. Saquei. Saquei. Entendi meu erro. Aqui. Bom, ele vai ter um movimento aqui, certo? Quando ele entra nessa coisa, em vez de ele inverter totalmente, né, aí começa outro movimento na outra direção. Aqui ele vai direto, aqui começa outro movimento, persiste nesse movimento, aí agora aqui ele vai fazer, já que ele tá aqui, né, vai, esse movimento. Não, não, Então, ao contrário. É que o campo é diferente. É assim. Aqui. não. O que vai para a direita é o campo Não, é o entrando. entrando, está saindo, todo para a esquerda. Você tá fazendo um movimento assim. Aí o que? Vai fazer assim? Isso. Pronto, saiu. Agora ele Aí vai agora entrar a aqui, direita de novo. vai direto e entra no quadro. Pois é, questão muito bem interessante. Diferente, né? Nunca vi isso em vestibular. Vamos lá. Quase tudo. É, doideira. Um planeta 1 foi arremessado de sua órbita original A1 ao redor de sua estrela. O sistema solar 1, desde sua vaga pelo universo com a velocidade vaga, desde então vaga pelo universo com velocidade v1. Em um determinado momento, ao passar pelo sistema solar 2, P1 se choca frontalmente com o planeta P2, que se encontra no afero de sua órbita O2, em torno de sua órbita única estrela S2. O choque entre os dois planetas é perfeitamente inelástico e resulta na criação de um novo planeta P3. Vamos lá. Moda da velocidade. Primeiramente, eu vou fazer assim. Bom, você tem aqui você temos uma órbita, tem um planeta P2. Eu vou colocar um choque assim, V1. O modo da velocidade tangencial de P2 na féria, O2 é V2. Beleza. Ele fala que a massa de P1 é igual à massa de P2. Então, vamos ter aqui um choque M1 menos M2V2 igual a
inelástico, né? Então V. Ele fala que as massas são iguais. E que o modo da velocidade tangencial afere o V2. E o modo da velocidade é 3V2. Então, vamos ter M 3V2 menos M V2 é igual a V 2M. Corta, corta, corta. V é igual a 2V2 sobre 2. Ou seja, a velocidade permaneceu a mesma. Só trocou o sentido. Logo, o período vai ser igual. Essa questão tem uma controvérsia, né? Isso porque eu adotei esse sentido. E agora, mas ele não falou e se a colisão for diferente? Se tiver um planeta aqui com V2 e um planeta aqui V1, já que a velocidade de V1 é maior que V2, então ela vai haver uma colisão. Então a gente vai ter M1 V1 mais M2 V2 igual a V 2. Vou colocar já 2M, né? Que a velocidade é igual. Aqui. M, M. A massa é igual. Aqui nós vamos ter 4. Aqui é 3V2. 4V2M igual a 2MV. E corta. V igual a 2V2. Correto? Isso aqui implica no quê? Que a nova velocidade, já que ele está no aféreo, né? Então a gente está um planeta bem aqui. Vai provocar, se você jogar na equação da energia, que a energia de elipse é menos Gm sobre 2 vezes A. Vai provocar um aumento do eixo maior. E isso aqui, pela terceira equação, pela terceira lei de Kepler, né, que 4π quadrado sobre t quadrado é igual a ao cubo sobre Gm. Isso aqui, né, a gente provocando o aumento do A, você aumenta o período. É assim mesmo a forma? Deixa eu deduzir aqui. É Gm sobre isso. Senão fica uma grandeza inversamente. Ao cubo sobre Gm. O aumento... Opa, rapaz. É Gm sobre ao cubo. Vai ficar ao cubo sobre Gm. O aumento do A, do eixo maior, provoca o aumento do período. Então, seria o quê? Qual item? Item. O período da órbita 3 é menor que o período. O período da órbita 3 é maior que o período da órbita P2. Aqui. Seria o item B. Aí daria 2 itens. Aí essa questão foi anulada por conta disso. Bom. Quero agradecer a participação de todos vocês. Qualquer dúvida vocês podem mandar lá. Perdão alguns percalços na resolução, mas eu espero que vocês tenham entendido. Beleza? Então vou ficar por aqui, galera.